Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Boa tarde a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje o tema da mensagem é Ser Igreja Família. Vamos dizer juntos? Ser Igreja Família. De novo, Ser Igreja Família. Quantas pessoas estão aqui nessa tarde que estão apenas há um ano com a gente? Um ano ou menos de um ano? Me dê um sinal com sua mão. Olha, um grupo significativo. Quantas pessoas estão mais de um ano com a gente? Levanta sua mão. Também um grupo significativo. Sabe o que isso representa? Que a nossa igreja, ela é uma força em movimento e que nós temos uma cultura de discipulado onde as pessoas ficam. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente nasce naturalmente, a gente faz parte de uma família. A gente recebe, ou deveria receber, um sobrenome, e a gente então está para sempre vinculado àquele clã. Quer queiramos, quer não. É a nossa família. E a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, nós recebemos a capacidade de sermos integrados no corpo de Cristo, na família espiritual. E então nós pertencemos. Pensa numa palavra extremamente importante para os dias atuais. O verbo pertencer. Você pertence a uma família, um lugar que te aceita, um lugar que conhece a sua história, um lugar que quer, inclusive, te ajudar a chegar no seu destino. Tudo aquilo que Deus almejou para você. O fato é que ninguém consegue sozinho. As pessoas nos perguntam: pastor, como vocês conseguiram edificar essa igreja tão influente, tão grande e ao mesmo tempo aconchegante, uma igreja saudável? Isso tem muitos fatores, mas um deles é que a gente entendeu lá atrás que nós não conseguiríamos sozinhos. Jesus andou com 12, porque nós faríamos diferente. Quando aconteceu em 1500 a reforma protestante, o protestantismo ele começou a colocar algumas indicações de que haveria uma necessidade drástica de reformular o cristianismo até então. Uma das coisas é que o clero ficou muito distante do povo. Você tem uma ideia, na Idade Média, os clérigos, eles liam e faziam a missa em latim de costas para o povo. As escrituras, o sagrado era de um grupo específico. Eles eram os detentores do sagrado. E isso nunca foi a vontade de Deus. Deus chama Abraão, e ele diz: olha, a partir de você, Abraão, depois Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus nunca pensou no indivíduo, Deus sempre pensou no coletivo. E na reforma, uma das coisas que foi muito marcante foi democratizar o sagrado e dizer que todos têm acesso a Deus, todos têm acesso ao que Deus planejou para a sua igreja, porque a igreja é formada por indivíduos. Por isso que Paulo diz que Jesus é o cabeça
da igreja e a sua igreja é um corpo formado por muitos membros. Então, a igreja foi voltando para o seu aspecto inicial, o aspecto que Atos 5:42 traz muito bem. Diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então a igreja, ela no início, ali no século I, ela se reunia em 2 fóruns, em casa e também no templo. E é muito importante ver hoje no mundo inteiro a igreja sendo despertada para entender que é importante o movimento orgânico nas casas e também no templo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer irmãos da igreja perseguida na Ásia. Eu estive com eles, com um grupo de irmãos. Eles não podem formalizar a adoração a Deus num ambiente como esse. Então eles são parte de uma igreja das casas subterrâneas. Eles, nos porões, nos lugares mais escondidos das casas, 2, 3, 4, 5, são um grupo. E eles se reúnem, e eles leem as escrituras, e eles fazem as mutualidades cristãs. Por isso que a igreja ela é imparável, porque você pode controlar um movimento como esse, mas não pode controlar um movimento orgânico das casas. Por exemplo, uma cena de filme que eu lembro, que a gente entrou numa fábrica, mas a empresa tinha alguns gestores cristãos. E a gente entrou como se fôssemos funcionários, mas lá dentro tinha um povo esperando a gente para um culto mesmo. Sensacional. Lógico, né? Que eu falei, meu Deus, eu preciso sair vivo daqui. Mas a igreja, ela não é parada de forma alguma. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que que a gente vê um movimento, infelizmente, dentro da própria igreja falando mal da igreja? A gente vê uma fileira que se engrossa cada vez mais de cristãos desigrejados. Uma pessoa que nunca esteve na igreja, ela tem uma visão muito distante do que é ser igreja. Eu não perco meu tempo discutindo com pessoas que não sabem o que é igreja, e muito menos com pessoas que sabem o que é igreja e deixaram de estar na igreja. Eu tenho misericórdia, o primeiro grupo. O segundo eu tenho paciência mesmo. Porque eles sabem o que é isso aqui. Philip Yancey, um autor muito inteligente, muito crítico também, ele disse que uma hora cansou de igreja. Cansou de igreja. Ele falou, vou sair. Aí ele concluiu depois de um tempinho, que na igreja, a igreja não é perfeita, mas tem graça. Fora da igreja não há graça, em nenhum sentido. E ele voltou para a igreja e se dedica a, inclusive, tocar em corações feridos por meio da igreja. Agora é muito simples. Se eu perceber a igreja como família, quem aqui tem uma família biológica perfeita? Me dê um sinal. Se você tiver, pode ir no reservado ali. Vou ajoelhar para você orar fortemente sobre a minha vida. Agora, quando que acontece a nossa ferida? Quando a gente não consegue perdoar a nossa família biológica, que por não ser perfeita, fere. Agora, a família espiritual, ela é a eterna. Jesus disse, olha, no céu não tem casamento. Irmão solteiro, no céu não tem casamento. No céu não tem casamento. É o conjunto dos santos que vão estar santificados em Jesus para sempre com Jesus, por toda a eternidade, como povo de Deus. E diz a Bíblia que haverá no céu, já há, né? Gente de toda tribo, língua e nação. Aí, quando dizem assim, por exemplo, né? Agora nesse contexto de conflito, de guerra. E a igreja cristã, onde está nisso? Amando todos os povos, porque no céu haverá gente de toda tribo, língua e nação. Simples assim. Simples assim.
e profundo ao mesmo tempo. Então, se eu sei que a minha família biológica é cheia de BO, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que eu vou achar que na igreja não haverá BO? Por que eu não vou ser tolerante? Por que eu não vou ajudar a deixar a nossa igreja cada vez mais saudável? Por que não tem papel jogado, por exemplo, nesse campus gigante de 240 mil metros quadrados? Porque você aprendeu que aqui nessa cultura, se você passar por um papel de bala, você pega. Mas são anos, né? O André que está aqui, são anos, né? São anos para a gente conseguir instalar essa cultura. A gente insistiu até chegar assim. Isso aqui não acontece de jeito automático, né? Um aluno do college está me dizendo: pastor, a gente vem estudar aqui no college e aqui a gente almoça num lugar muito legal, a cadeira não é de plástico branco, vocês honram a gente demais. A parcela que a gente paga no college, o que vocês fazem é muito mais. Então, eu gosto quando o pastor Carlito chega para nós e diz assim: olha, a igreja da cidade não é perfeita, mas ela é saudável. Amém? Quem concorda com isso? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu listei aqui, esse ano eu fiz 20 anos como pastor consagrado nessa igreja. Eu listei algumas coisas que essa igreja fez por mim. Fui apresentado como bebê nessa igreja. Nunca fui de outra igreja. Entreguei-me a Cristo com 7 anos. Fui discipulado, me batizei, me casei. Fui consagrado ao pastoreio, recebi paternidade espiritual, tornei-me autor de livros, pude conhecer o mundo, apresentei minhas filhas ao Senhor, fui ativado profeticamente, fui ungido publicamente como profeta, construí grandes relacionamentos, fui moldado em meu caráter. Minhas filhas receberam cuidado em cada estação de suas vidas e por aí vai. É muita coisa. Agora, eu preciso ter esse olhar, um olhar abençoador, com esse sentimento, essa sensação e essa convicção de que eu pertenço a uma família espiritual. E eu separei um testemunho do Max, pastor Max, um pouquinho da história dele, de como a nossa igreja tem transformado vidas. Vamos ver. Oi, eu me chamo Max, sou pastor aqui na Igreja da Cidade, atualmente liderando a Igreja da Cidade em Caçapava e também o Ministério de Homens aqui na Colina. E sou filho dessa casa, seu irmão em Cristo, e eu queria contar um pouquinho da minha história com a nossa Igreja Família. Depois de uma vida inteira praticamente, ali no auge da minha juventude, sem Jesus, de uma família nada estruturada, sem referências de homens na minha vida, eu me converti em 2007, e aí ele começa então a linda história que Deus fez na minha vida através da nossa igreja. Eu fui do time Eleve, né? Ali foi minha escola, minha preparação, ali que começaram os primeiros ministérios, comecei a servir, comecei a ministrar, liderar grupos da cidade também. Dali Deus prosperou e fez muitas coisas na minha vida, muitas transformações, graças a Deus por isso. Ali também eu conheci a Carla, minha esposa, e juntos nós vivemos um período maravilhoso de amizade, de conhecermos um ao outro, fizemos um processo de oração, como a gente procura ensinar a juventude, naquele tempo aprendemos bem sobre isso, namoramos e graças a Deus esse processo foi feito em santidade, nos casamos depois de 11 meses apenas de namoro, seguindo tudo aquilo que fomos ensinados através do discipulado, através do ensinamento das pessoas que caminhavam à nossa volta, e ali bem no início ainda do casamento nós fomos enviados para liderar a nossa linda igreja primogênita da nossa rede C, a Igreja da Cidade em Taubaté. Em 2011 fomos enviados para lá, Carla grávida da Laura, vivemos esse tempo, né, o nascimento da nossa filha biológica e o nascimento de um sonho, o nosso chamado. Foram tantas coisas que Deus fez na minha história, nesse processo, tudo isso conectado com a igreja. Vivemos tempos maravilhosos, já fomos enviados para alguns lugares, apresentamos os nossos filhos, Laura
e Gael aqui na nossa igreja. Inclusive a minha filha já batizou aqui na nossa igreja. O Gael já tomou a decisão, só falta agora prepararmos ele também para o batismo. E assim temos vivido, de glória em glória, dia após dia, uma transformação de cada vez, celebrando o tempo todo as nossas conquistas, os pequenos avanços, servindo ao Senhor com paixão, sendo cuidado, amado, discipulado. Nós temos vivido uma linda história. E esse é o nosso chamado como igreja. Sabe, no ano de fazer discípulos, a nossa ideia é que pessoas comuns sejam transformados em extraordinários discípulos de Jesus. Eu ainda não cheguei lá, mas eu posso dizer para você que eu estou no caminho, graças à nossa família, graças à nossa igreja, graças a todo investimento que eu tenho recebido aqui, de um jovem órfão, abusado na minha infância, sem família, hoje um marido, pastor, pai, um homem de honra que busca cada dia mais e mais se parecer com Jesus. Estamos juntos nesse ano, vamos ainda sim, o ano não acabou, e vamos ainda fazer muitos discípulos para Jesus. Forte abraço. Max, um querido, é tão lindo ver o que Deus fez na história dele, sensacional. E eu não sei se você reparou na nossa logo, a nossa logo já, ela mesmo por si só, ela explica por que nós somos o que somos, para produzir pessoas como o Max. O Max não chegou no seu destino simplesmente por ter se tornado um pastor. Mas o que a gente mais busca é que cada um de nós sejamos a nossa melhor versão. E aí a gente vai ter a nossa missão específica, e a do Max foi, e é uma honra para nós, alguém que foi literalmente ganho por Jesus no nosso ambiente, hoje ser um dos pastores, e é o primeiro plantador das nossas igrejas fora de São José dos Campos. Sensacional o que Deus pode fazer através de um ambiente saudável. Então, eu quero que você veja rapidamente aí, se você nunca reparou, os desdobramentos da nossa logomarca, que comunica muito a essência da nossa igreja. Vamos passar esse vídeo rápido. Aí que você viu tem a ver com o mundo, nações, países e cidades. Por isso que a nossa igreja não para, ela tem esse compromisso. O ciclo menor é a nossa comunidade, nossa cidade, e é muito lindo o que Deus colocou no coração do pastor Carlito. Eu disse para um pastor que está conosco de Portugal, pastor Juninho, eu disse para ele: pastor Juninho, você pode escolher a cidade que você vai querer estar daqui até Resende, porque nós temos igreja. Para você pregar amanhã, é sensacional. O pastor Carlito não abriu mão de fazer diferença no seu próprio contexto, porque a evolução da grande comissão é ser testemunha em Jerusalém, onde você está, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O escudo que você viu na logo é o escudo da fé, cobertura espiritual, nós acreditamos nisso. O localizador tem a ver com os nossos pontos de partida, é onde Deus nos leva daqui até as nações para darmos suportes para as igrejas e também para plantarmos igrejas. Mas também esse símbolo é a gota de sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a centralidade do Evangelho. O ícone pessoas aí tem a ver com vidas, ganhar todas as pessoas para Jesus. A cruz é o nosso elo de conexão com o Pai, a salvação. As casas, a rede de grupos da cidade. E o IC, uma família para pertencer. Qual que é a nossa visão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Vamos dizer isso? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Então, aquele amigo difícil lá no seu emprego, né? Você não está se movimentando conforme a sua vontade. Deus está te levando para onde Ele quer que você esteja, para que você seja o reino dele lá.
A nossa missão, transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus, ganhando, batizando, discipulando, tornando e permanecendo parte da família, no templo, no auditório e também nas casas com os nossos GDCs. É o que diz também em Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Por isso que eu falo para o Vivi, não tem jeito, desde o início disse que a igreja se reunia para comer, né? A gente gosta de comer, né? Os crentes gostam de comer, está aí, ó, né? Participavam das refeições. Eu fui pastorear um pouco uma igreja aqui de uma das cidades próximas, né? Eu vou falar ali de Caçapava, gente, como o povo cozinha bem ali, eu falei, Vivi, nós temos que sair daqui logo, porque vai ser complicado, né? Uma igreja saudável não é apenas um lugar de virmos aos domingos. Você sabia que tem um negócio aí na sua cadeira que a gente coloca para te incomodar? Você não consegue ficar 6 meses nessa igreja sem fazer nada. Quem consegue é porque é muito teimoso, cabecinha dura, né? E começa a se sentir um pouco desconfortável. Porque a nossa igreja, por exemplo, domingo que vem você vai vir. Amém? Quem vem domingo que vem? Nós vamos falar sobre um F5 que nós vamos dar em nossa ação social. Vai ser demais. Demais. Você fala, meu Deus, agora? Então, agora você vai fazer alguma coisa para ajudar a gente. Ok? A gente lá atrás, quando o pastor Carlito chegou, ele começou a dizer, dentro da igreja nós somos ministros, servos. E fora da igreja nós somos missionários. Servir sempre. Efésios 2:19-22 é a base dos pontos da nossa mensagem e das conexões às ações que nós precisamos tomar a partir dessa mensagem ser igreja família. O texto diz assim, da Bíblia, se você tem pode abrir, pode também ir no aplicativo da igreja, tem lá o esboço para que você possa seguir. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Todo edifício é a igreja. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Desde a criação nós vemos que a metodologia de Deus é família. O plano de redenção dele é trazer de volta os filhos que saíram de casa de novo para o lar. Bill Johnson diz o seguinte, que a obra de Jesus é resgatar um planeta de órfãos. E a restauração é isso, restaurar uma família, Mateus 28:18-20. A igreja família, ela remove toda orfandade espiritual, essa sensação de não pertencer, de estar distante, desconectado. Ela traz então a adoção, o crescimento, a identidade, o senso de comunidade, a maturidade. Queridos, como que é possível um cristão ser melhor a cada dia? Tendo a consciência do que significa estar em Cristo Jesus. Quando você se entrega a Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce espiritualmente, a sua vida se funde com a vida de Cristo. Por isso que Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida de Cristo começa a se expandir na sua e se manifestando nas suas emoções, nas suas escolhas, na sua relação com a sua família, na sua relação com o dinheiro, na sua relação com os desejos, sonhos, planos, tudo muda. Você passa a olhar tudo na perspectiva do céu. E aí cada dia você está mais perto do plano original que Deus detalhou e especificou para você. Como Jeremias disse, olha, no ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. É a mesma coisa em relação a você, porque o seu destino é único, seu destino é extraordinário. O seu destino, no meio de 8 bilhões de pessoas,
é um destino personalizado. Só você pode ser você. Você tem uma partícula aí do céu que precisa ser externada para abençoar a todos que estarão em sua volta e sob a sua influência. Na grande comissão nós vemos o envio de uma família, não só de pessoas. Toda autoridade é o alinhamento essencial. Adiante de mim, Jesus disse, alinhamento é crucial. Jesus disse, façam discípulos. O desenvolvimento é necessário, batizando-os em identidade, ensinando-os, é a escola de transformação de vida. O discipulado é relacionamento, pai e filho. Discipulado é algo geracional. Discipulado é aprender a enfrentar as batalhas da vida, é algo sacrificial. Discipulado é a porta para o ápice da nossa vida. Muita gente diz assim, pastor, eu renunciei tantas coisas para seguir a Jesus. Querido, eu nunca vi o cristianismo de forma negativa. Todas as vezes que você precisou abrir mão de algo por amor a Jesus, porque aquilo não era o melhor para você. Romanos 12 diz que nós devemos nos oferecer a Deus completamente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem renúncia. Renúncia é dizer assim, Senhor, fazer o seguinte, eu vou para o passageiro, o banco do passageiro, e você senta e pilota. Você dirige. Então vamos lá. Para edificar uma igreja família. Primeiro, entenda o princípio de igreja família de Deus. Aí nós lemos o texto. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Já fica a dica aí de como nós éramos, isso da parte de Deus. É Deus que está dizendo isso. Como que nós éramos quando nós não tínhamos ainda a família espiritual. Nós éramos estrangeiros e forasteiros, mas em Jesus somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em 1 Coríntios 4,15, olha que texto importante. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Esse texto aqui é muito forte, né? Todo aluno do college, na terceira aula, já vem falar comigo, porque minha aula é paternidade espiritual. Pastor, todo aluno assim, uns 3, 4 de cada turma. Pastor, por que vocês chamam os líderes espirituais de pais? Onde está na Bíblia isso? Eu falo, oh meu Deus, vamos lá, né, de novo. Tem um tempinho aí, daí eu vou ter que explicar. Um dos textos é esse aqui. Olha o que Paulo está dizendo, Paulo, tá? Olha o que Paulo está dizendo. Embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Essa palavra tutor no original, no grego, é paidagogo, que origina a pedagogia. É gente que cuida de criança. Presta atenção agora. Ninguém cresce olhando o seu líder espiritual como um tutor. Tutor cuida de crianças. A gente só cresce se nós olharmos a nossa paternidade ou a nossa liderança como pais. Aí a gente cresce, porque você só recebe o que você celebra. Então, se você olha para a liderança dessa igreja como simples líderes, bons gestores, não sei o que te atraiu para estar aqui em relação à liderança, que é parte das nossas escolhas para estar numa igreja, você precisa entender dentro do discipulado que é uma relação muito mais profunda. Queridos, eu estou aqui já há um tempão, né? Bastante tempo. Só não dá certo a vida cristã para quem é superficial. Se você olhar para uma igreja como essa e dizer assim, eu vou me esconder atrás de tudo e de todos, assim será. Se você se apresentar e permitir ser discipulado, assim será. Só que o discipulado tem o seguinte, tem puxão de orelha, por exemplo. Tem palestrinha. Ah, estava no meio da multidão. Nossa, eu nunca levei um ajuste. Aí foi servir no ministério. Primeiro dia você servindo ali, você já faz o negócio ali e alguém fala, ó, é desse jeito que é para fazer, tem um procedimento. Lembra que a gente treinou você está fazendo errado. Ah, não quero servir mais, porque eu já estou fazendo aqui de forma voluntária. Olha aí, bem-vindo à estação de crescimento. Eu estava numa live com os nossos líderes de grupos. Olha essa, Arthur. Aí, falei sobre o Espírito Santo nos GDCs, a manifestação dele. Aí estava falando ali e tal.
Alguém tem alguma pergunta, meu irmão? Põe a mãozinha lá no Zoom. Falei, lá vem, vamos lá. Meu irmão falou assim, pastor, eu queria dizer para o senhor, há muitos anos atrás, não é longo ainda, eu estava todo errado, marquei um horário com o senhor. O senhor deu uma ajustada em mim, que eu fui para casa e falei, cara, que pastor folgado, hein? Pastor cheio, que isso? Eu não posso falar assim comigo, não. Pastor, foi por causa daquele ajuste lá que eu estou aqui hoje, casado, bem casado, e liderando pessoas. Para edificar uma igreja família, em segundo, estabeleça Cristo como fundamento apostólico e profético, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É forte. Quando a nossa igreja entendeu que há um funil que liga o céu com a terra, e a boca está conectada para cima, e de acordo com Paulo, em 1 Coríntios, há uma ordem de dons de governo estabelecidos para a igreja. Primeiramente os apóstolos, depois os profetas. Na boca do funil, do fluxo do céu, para que uma igreja seja apostólica e profética, nós precisamos reconhecer os apóstolos e os profetas. Você não precisa chamar o pastor Carlito de apóstolo, nem o pastor Fabiano de profeta. Mas nós precisamos reconhecer que esses dons nos trouxeram até aqui. Um dia Deus me disse assim, Fabiano, eu não te uni a um homem, eu uni duas unções. O apostólico e o profético. Por isso que aqui na nossa igreja, os profetas não são estranhos. Porque aqui tem pai. Aqui não fica profeta, entendeu? Tem tudo. Tem a escola de profetas. Tem gente que fala assim, pastor, você é profeta mesmo? Eu sou profeta, meio apóstolo. Tem que orientar. O apostolado é a visão. O que nos trouxe para essa igreja com essa influência não é a capacidade de Carlito Paz de ser gestor, mas é um dom chamado apostolado, dom apostólico. O que tem feito a nossa igreja, esses dias nós tivemos aqui uma ativação profética numa manhã comum. Aí Deus me disse para perguntar, tem alguém aqui com problemas sérios, motores? Tinha uma pessoa, uma senhora, ela veio na frente, a gente orou, a perna dela literalmente cresceu na frente de todos. Você viu, não viu, irmã? Você estava lá? Você viu a perna crescendo? Aleluia, surreal. A irmã começou, depois ela começou a fazer pilates. Eu falei, irmã, calma. A irmã nem andava direito, calma. Para provar que ela estava curada. Ei, graças a Deus, essa igreja era super tradicional. Hoje, o sobrenatural é natural nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E o pastoral, o lugar de cuidado. As pessoas falam assim, meu sonho é conversar com o pastor Fabiano. Não, o seu sonho tem que ser conversar com o seu líder de grupo. Que conhece a sua vida. Que sabe o seu time, sabe como é que você chega com a sua esposa no grupo. O seu nível de delicadeza. Conhece os seus dilemas, conhece os seus pontos fortes. Você vem na minha frente e acha que simplesmente vai ser possível resolver tudo. Por isso, quando conversar comigo, tem um roteirinho. O pessoal pega mal. Mas é assim, né? As nossas assistentes têm que andar com segurança. Mas é tão difícil falar com o pastor Fabiano. Não é difícil, não. Tem uns critérios. Sabe por quê? Porque se eu receber todo mundo na minha sala, eu vou quebrar o processo de cuidado da igreja. Aí tem gente falando assim, puxa, agora nem vou marcar mais. Terceiro, faça os ajustes e trabalhe para o crescimento. Se você pertence a essa igreja, faça os ajustes em você, mas trabalhe para o crescimento da igreja. Queridos, eu tenho certeza, nós temos quase 200 ministérios, mas ainda nós não temos ministérios suficientes. Deus vai começar a trazer ministérios inéditos para essa igreja, e você vai liderá-los em nome do Senhor Jesus. Você será voluntário desses ministérios, em nome do Senhor Jesus, no qual todo edifício é ajustado, cresce e cresce. Quarto, entenda que todos são casa do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quando você diz assim, eu sou templo do Espírito Santo, na verdade nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe templo do Espírito Santo sozinho, nesse sentido.
Paulo está dizendo que o conjunto é o templo do Espírito Santo. Por isso que a tubulação da minha casa passa na sua. Se na minha casa a água for podre, vai passar água podre na sua casa. Insalubre, vai passar água insalubre na sua casa. Impura, vai passar na sua casa. Por isso que quando eu decido não pecar, na segunda-feira amanhã, eu decido não pecar, eu estou abençoando você. Eu não estou só agradando o coração de Deus. Quando você decide não pecar, você está abençoando a família do pastor Fabiano, não só você. Não só agradando o coração de Deus. Isso é muito importante. Quando você tem noção que juntos o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, a gente decide andar diferente, ser morada de Deus. Em Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Vamos ler juntos? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. De novo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aleluia! Na nossa casa, um lugar de santidade, de adoração, de consagração. Eu estava falando com os líderes de grupos. Não adianta a gente achar que o nosso GDC vai ser sobrenatural, se diariamente a nossa casa que hospeda o GDC não é. A nossa casa que hospeda o GDC tem que ser sobrenatural. Terça, quarta, quinta, até no dia do encontro. Aquele topos é consagrado ao Senhor. A consequência vai ser com que as pessoas, ao entrarem debaixo do nosso teto, serão tocadas pelo poder do Espírito Santo que reside ali, que manifesta ali. Elas serão tocadas pelos anjos de Deus que sempre estarão ali. Querido, quando a gente se entrega a Jesus, o sangue de Jesus marca a nossa vida, a nossa casa, tudo que está sob a nossa influência. E o maligno não pode nos tocar. Aleluia. Aleluia. O que gera então a unidade na adversidade? Segundo Filipenses 2:2, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. O que marca essa unidade? Vimos quatro coisas: visão de igreja, família, fundamentos apostólicos e proféticos, que dá movimento para a igreja, convergência de santidade e adoração perfeita, e vidas unidas como moradas do Espírito Santo de Deus. Transforme de forma efetiva sua igreja pelo poder da palavra e do Espírito. Em Mateus 28:19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É tempo de envio dos filhos de Deus como flechas para todos os campos de influência da sociedade, daqui até os confins da terra. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Repense a sua forma de lidar com a igreja. Aprofunde a sua conexão. Deus tem muita coisa para derramar na sua vida e vai passar também por meio da igreja. Cada um recebe o tanto que acessa. Numa família nós temos a mãe, o pai, filhos. Cada filho tem do pai e da mãe o que acessa. Às vezes a gente, por inexperiência ou por algum tipo de lacuna, a gente meio que tem predileção por filhos. Isso é inadmissível. Mas há filhos que entendem que são filhos e que devem acessar, porque geralmente o que acessa recebe mais. Então, no meio dessa multidão, você precisa ser o filho, você precisa ser a filha, e você precisa contribuir com aquilo que você traz do céu para essa família, para que essa família cumpra o seu papel daqui até os confins da terra, até que o Senhor Jesus venha. Feche os seus olhos. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente
Agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.